Olá, amigos do canal da Aprovação PGE. No vídeo de hoje analisaremos os julgados mais importantes do informativo de número 1166 do STF, naquilo que tem mais importância para concursos da advocacia pública. Nosso objetivo aqui é ser bem objetivo e você fixar a tese, fixar aquela fundamentação que consta no próprio informativo, que acaba sendo fonte de muitas questões de prova. Meu nome é Gustavo Andrade, sou um dos coordenadores aqui do Aprovação e eu te convido a se inscrever no nosso canal e aproveitar todo o conteúdo gratuito que a gente coloca aqui. E agora, sem mais delongas, colocando a primeira pergunta que nós iremos analisar do nosso primeiro julgado que foi selecionado. Vem comigo. O regime remuneratório de subsídios, aquele previsto no artigo 39, parágrafo 4º da Constituição, é compatível com o pagamento de gratificações pelo exercício de cargos em comissão ou funções de confiança? Vamos lá, pessoal, contextualizando aqui. A gente sabe que a Constituição Federal, no artigo 39, parágrafo 4º, estabelece o regime de pagamento através de subsídio, que é aquele em parcela única. Vamos olhar aqui a redação desse dispositivo, porque ele é muito importante. O membro do poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido em qualquer caso o disposto no artigo 37, inciso 10 e 11, que estabelece o teto do funcionalismo público. E aí vem aquela grande questão. O regime de subsídio, ele estabelece que é uma parcela única, sendo que é comum que determinado servidor, ele, além de receber aquele subsídio, ele atue num cargo em comissão ou numa função de confiança. E esses cargos e comissões e funções de confiança são remunerados através de determinado valor. Então é normal que você, que é servidor, você exerce um cargo de chefia, você recebe ali um adicional de R$5.000, você está recebendo está exercendo uma função de confiança, você é assessor do juiz, você recebe ali uma gratificação de R$3.000. São as funções comissionadas e os cargos em comissão. E aí a dúvida que chegou foi o seguinte: isso viola ou não o regime de subsídio? Já que a Constituição fala que você tem que receber o subsídio, você não é dado você receber outras parcelas, digamos, por fora. Os cargos em comissões e as funções comissionadas estariam aí abarcados nessa vedação? O que é que o STF entendeu? Vamos lá. Desde que respeitado o teto constitucional, que é o artigo 37, inciso 11, o regime remuneratório de subsídios é compatível com o pagamento de gratificações pelo exercício de cargos em comissão ou funções de confiança. Contudo, veda-se a incorporação dessas gratificações a subsídio ou vencimento. O que é que isso significa, pessoal? O que é que essa vedação aqui significa? Que não é possível a aplicação de regras que antigamente existiam, de que, uma vez que determinado sujeito exerceu uma função de confiança ou um cargo em comissão por 5, 10 anos, o valor daquela verba se incorpora à sua remuneração, ao seu subsídio, ainda que ele não exerça mais aquele cargo, aquela função. O que é que o STF falou aqui? Basicamente, é possível quem recebe subsídio receber valores em razão de cargo em comissão e função comissionada, desde que dois fatores ocorram. Respeite-se o teto constitucional. Número 2, que o transcurso do tempo não faça com que aqueles valores sejam vinculados, sejam, então, como ele coloca aqui, incorporados aos subsídios ou vencimentos. Vamos lá aqui para a gente ver a fundamentação do STF. Conforme a jurisprudência desta Corte, a instituição do regime de parcela única não impede pagamento de gratificações ou de verbas adicionais pelo desempenho de cargo ou função de direção, chefia ou assessoramento, contanto que observado o artigo 37, inciso 11, que é o teto constitucional. O pagamento dessas gratificações vincula-se estritamente ao efetivo período de desempenho da função de confiança, de modo que também é proibida a sua acumulação e incorporação ao subsídio após o exercício da atividade. Por outro lado, é formalmente inconstitucional
devido ao vício de iniciativa legislativa e à violação da autonomia financeira e administrativa da instituição, emenda parlamentar em projetos de lei de iniciativa privativa do Ministério Público, que implique aumento de despesa a ser suportado pelo orçamento destinado a esse órgão. Na espécie, a norma estadual impugnada, fruto de emenda parlamentar, ao conceder gratificações de função que se incorporam retroativamente aos subsídios dos membros do parquê local, ocupantes de cargos e funções de confiança, resultou em aumento de despesa e violou a prerrogativa de iniciativa de lei para a fixação da política remuneratória do Ministério Público local. Então, foram 2 pontos que foram julgados nesse tema aqui, mas é muito mais relevante você ter para si esse aqui que eu vou deixar aqui de verde na lateral, que é a tese principal desse julgado. Desde que respeitado o teto constitucional, o regime remuneratório de subsídios é compatível com o pagamento de gratificações pelo exercício de cargos em comissão ou função de confiança. Contudo, veda-se a incorporação dessas gratificações a subsídio ou vencimentos. É muito importante que você fique atento a este julgado, porque ele pode estar na sua próxima prova. Então, fique alerta, memorize a tese e os fundamentos para que você acerte na sua prova. E aí agora a gente já passa para o próximo julgado a ser analisado. Vem comigo. É possível que uma verba remuneratória passe a ser considerada como parcela indenizatória em razão do valor total percebido pelo servidor ter alcançado o teto remuneratório? Pessoal, vamos lá, pessoal. Vamos contextualizar aqui, porque essa também é uma situação que é muito importante, porque isso aqui vai cair na sua próxima prova. O ponto é, digamos que determinada legislação estabelece uma verba remuneratória para seus servidores. Só que determinados servidores que alcançam o teto recebem essa verba remuneratória, mas em razão do denominado abate-teto, ou seja, aquele corte do teto do funcionalismo público, ele não recebe aquela verba. Isso às vezes acontece, por exemplo, quando você está acumulando a sua atividade com uma gratificação, com uma chefia, um cargo em comissão, uma função comissionada, que você acaba exercendo aquela tarefa, porém não recebendo efetivamente aquele valor na sua conta bancária, porque houve o abate-teto. Ele até vem no seu holerite, no seu contra-cheque que você recebeu. Porém, como ocorre o corte do teto, você não recebe aquela verba remuneratória. E aí vem uma legislação para burlar esta regra, para contornar esta regra e fala, olha, determinada verba, uma vez alcançado o teto do funcionalismo público pelo servidor, ela passa a ser considerada como uma parcela indenizatória. E o que é que isso faz em efeitos práticos? A parcela indenizatória, ela fura o teto. Ela não é considerada para fins de teto. Então, o servidor ele vai acabar recebendo aquele valor integral no seu bolso. Não vai ser só o recebimento no contra-cheque com corte. Você tem aquela transmudação, aquela modificação de parcela remuneratória para parcela indenizatória, verba indenizatória, e aí você recebe aquele valor na sua conta bancária, no seu bolso. E aí o STF analisou essa questão e falou que nananina não é possível você fazer isso, porque a natureza de uma verba, ela não decorre se você está ou não no teto, ela tem a sua natureza, seja remuneratória, seja indenizatória. Não ocorre essa transmudação. Vamos ver aqui o que é que o STF entendeu bem de forma detalhada. É inconstitucional a inclusão de verbas remuneratórias como exceção ao teto constitucional. Neste contexto, a natureza remuneratória ou indenizatória de determinado valor auferido decorre da investigação e da identificação do fato gerador que enseja a percepção. Vamos lá. O teto constitucional de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41 abrange a integralidade das parcelas que compõem a remuneração do servidor público, pois o exercício ordinário de cargo ou função não é vantagem de cargo individual, não tem natureza remuneratória, ou indenizatória, não tem natureza indenizatória e não diz respeito à acumulação de cargos ou condição extraordinária de trabalho. A única exceção se refere às parcelas de cunho indenizatório previstas em lei. O servidor que já possui vínculo prévio com o ente estatal, decorrente da investidura em cargo de natureza efetiva, ou seja, os estatutários,
Ao assumir um cargo em comissão, deixa de desempenhar as funções do cargo originalmente ocupado, de modo que inexiste efetiva cumulação de cargos. Neste caso, o servidor se afasta temporariamente do exercício de um cargo para desempenhar as atribuições inerentes a outro. A diferenciação dos conceitos de verba remuneratória e parcela indenizatória advém da própria natureza jurídica particular de cada um. Assim, não há razão jurídica que justifique a cambialidade. Esse termo estará na sua próxima prova. Vou colocar de outra cor. A cambialidade de uma parcela a partir do atingimento de determinado montante. Isto é, a classificação da verba como remuneratória até certo patamar pecuniário e como indenizatória em relação à quantia que o excede. Então, isso aqui, pessoal, é muito importante. Isso aqui vai estar na sua prova. É o principal conteúdo do julgado e está aqui. É inconstitucional a inclusão de verbas remuneratórias como exceção ao teto constitucional. Neste contexto, a remuneração ou a natureza remuneratória ou indenizatória de determinado valor auferido decorre da investigação e da identificação do fato gerador que enseja a sua percepção. Então, o fato de você chegar ao teto remuneratório não faz com que aquela verba ela seja alterada para parcela indenizatória e, consequentemente, furar o teto do funcionalismo público. Esse julgado, sem dúvida, tem cara de prova, fique atento e agora a gente já passa para o próximo julgado a ser analisado. É constitucional o exercício do policiamento ostensivo e comunitário pela Guarda Municipal no âmbito local correspondente, desde que respeitadas as atribuições dos outros entes federativos? Pessoal, esse tema aqui, ele é quente, ele vai ser cobrado nas provas de procuradoria, principalmente procuradoria municipal, já que estamos falando aqui das guardas municipais. É um tema que ali já existia conflito de entendimento, obviamente, do STJ, do STF, e dentro do próprio STF existia ali um conflito entre ideias, entre teses, entre posicionamentos dos seus ministros. E a pergunta é, as guardas municipais, elas podem atuar de forma ostensiva, no policiamento ostensivo e comunitário, ou ela está ali apenas para fazer uma fiscalização e agir quando for necessário, não de forma ostensiva, atuante? Se ela verifica alguma coisa, ela pode ir lá e agir, ou isso aí estaria entrando no âmbito de atuação das polícias militares, principalmente? O que é que o STF entende sobre o tema? O STF entendeu que sim. Olha só, pessoal. É constitucional. É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas guardas municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no artigo 144 da Constituição Federal, excluída qualquer atividade de polícia judiciária. Polícia judiciária, leia-se a Polícia Civil e a Polícia Federal no âmbito da União, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso 8º da Constituição. Conforme o artigo 144, parágrafo 8º da Constituição, as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional. E aqui o resumo deste julgado. A atuação legislativa local para disciplinar as atribuições das guardas municipais destinadas à proteção de bens, serviços e instalações do município deve estar adequada às especificidades locais e à finalidade constitucional da promoção da segurança pública no âmbito da respectiva competência e em cooperação com os demais órgãos da segurança. É constitucional e não afronta o Pacto Federativo o exercício do policiamento ostensivo e comunitário pela Guarda Municipal no âmbito local correspondente e a condicionante que nós já vimos, desde que respeitadas as atribuições dos outros entes federativos. O poder normativo conferido ao legislador municipal tem de se compatibilizar com a repartição constitucional de competência. Para tanto, as leis municipais que instituem suas respectivas guardas devem se adequar às especificidades locais que restringem o poder legiferante e à finalidade constitucional de promoção da segurança pública, além de observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional. O texto constitucional não realizou uma escolha categórica sobre a forma de atuação das guardas municipais, apenas estabeleceu as balizas norteadoras e atribuiu sua concretização ao legislador local. Então,
A Constituição é um ponto de partida do que as guardas municipais podem fazer. O legislador local ele pode incrementar essa atuação desde que respeite, obviamente, a Constituição, a legislação federal. Neste contexto, o Estatuto Geral das Guardas Municipais foi julgado constitucional por esta Corte. Ele contribui para delimitar o espaço normativo dado pela Constituição em respeito ao Pacto Federativo e evidencia o caráter colaborativo entre os entes que atuam na segurança pública e devem atuar de forma conjunta e harmônica. É constitucional e não afronta o Pacto Federativo o exercício do policiamento ostensivo e comunitário pela Guarda Municipal no âmbito local correspondente, desde que respeitadas as atribuições dos outros entes federativos. As guardas municipais podem exercer ações de segurança urbana e a atribuição do policiamento ostensivo e comunitário se insere no desenho normativo do federalismo de cooperação em prol da segurança pública, que é um dever do Estado e direito e responsabilidade de todos. Ademais, o policiamento ostensivo não é exclusivo da Polícia Militar. As guardas municipais integram o Sistema Único de Segurança e, por força do artigo 144 da Constituição, atuam diretamente na segurança pública naquilo que tem pertinência com a esfera da municipalidade. Por fim, além da atividade policial exercida pelas guardas municipais, se submeter ao controle externo do Ministério Público, cuja fiscalização objetiva evitar eventuais abusos, ou seja, o Ministério Público ele também fiscaliza as guardas municipais. Elas não podem realizar atividade de polícia judiciária, pois exclusiva da Polícia Civil e da Polícia Federal, como eu já mencionei. Na espécie, trata-se de recurso extraordinário interposto contra o acordo do TJ de São Paulo, que, em ação direta, declarou a inconstitucionalidade do dispositivo de lei municipal que é atribuído à guarda local o exercício das ações de segurança urbana, inclusive policiamento preventivo e comunitário, promovendo mediação de conflitos. A decisão recorrida, em suma, considerou que o mencionado preceito invadiu a competência da Polícia Militar para realização do policiamento ostensivo, em afronta à norma da Constituição Estadual, que reproduz o artigo 144, parágrafo 8º da Constituição. Então, veja, pessoal, esse tema ele foi levado ao STF através de recurso extraordinário em controle concentrado de constitucionalidade estadual. Você tinha uma lei municipal que ela foi questionada a sua constitucionalidade perante a Constituição do Estado de São Paulo. Só que essa Constituição do Estado de São Paulo, ela reproduz uma norma da Constituição Federal. E aí o que aconteceu? O TJ de São Paulo, ela reconheceu a inconstitucionalidade da norma perante a Constituição Estadual, que foi seu parâmetro de controle. E aí o município ele entra com recurso extraordinário, porque aquela norma era de reprodução obrigatória pelo Estado. Então era uma norma que teria ali, tem uma norma idêntica na Constituição Federal, para que o STF se manifestasse sobre a questão. E o STF, se manifestando sobre a questão, disse que aquela norma não era inconstitucional. E aí definiu todas essas balizas que nós estamos verificando aqui na tela. Beleza? Com base nesses outros entendimentos, o plenário, por maioria, ao apreciar o tema 656 de repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para declarar a constitucionalidade da lei do município de São Paulo. E aí são esses dois entendimentos aqui que vocês têm que levar para a sua prova. Beleza? A atuação legislativa local para disciplinar as atribuições das guardas municipais destinadas à proteção de bens, serviços e instalações dos municípios deve estar adequada às especificidades locais e à finalidade constitucional de promoção da segurança pública no âmbito da respectiva competência e em cooperação com os demais órgãos da segurança. E o outro tema é constitucional e não afronta o Pacto Federativo o exercício do policiamento ostensivo e comunitário pela Guarda Municipal no âmbito local correspondente, desde que respeitadas as atribuições dos outros entes federativos. E se na sua prova falar que a Guarda Municipal tem competência para exercer policiamento judiciário, ou seja, polícia judiciária, aí vai estar errado, ok? Feitas essas considerações, a gente já passa agora para o próximo julgado a ser analisado de forma bem objetiva. Vem comigo. Os tribunais de contas possuem competência constitucional para julgar as contas de gestão de prefeitos, independentemente de ratificação pelas câmaras municipal. Vamos lá, pessoal.
Esse julgado aqui, ele tem relevância, ele trata de direito financeiro, ele tem um conceito aqui importante sobre contas de gestão, que você vai precisar diferenciar para você responder na sua prova. Mas basicamente o que está sendo questionado é o seguinte: uma vez que a Câmara Municipal ela dá o ok com relação às contas do prefeito, isso significaria que os tribunais de contas não poderiam mais julgar ou julgar de modo diverso, contrário ao que foi definido pela Câmara? Basicamente é isso que está sendo perguntado aqui, mas aí dentro desse contexto você tem que saber o que são contas de gestão. Vamos lá ver o que é que o STF entendeu sobre o tema, beleza? Tese fixada. Prefeitos que ordenam despesas têm o dever de prestar contas, seja por atuarem como responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração, seja na eventualidade de darem causa a perda, extravio ou outra irregularidade que resulte prejuízo ao erário. 2. Compete aos tribunais de contas, nos termos do artigo 71, inciso 2º da Constituição, o julgamento das contas de prefeitos que atuem na qualidade de ordenadores de despesas. A competência dos tribunais de contas, quando atestada a irregularidade de contas de gestão prestadas por prefeitos ordenadores de despesas, se restringe à imputação de débito e à aplicação de sanções fora da esfera eleitoral, independentemente, pouco importando no caso, de ratificação pelas câmaras municipais, preservada a sua competência exclusiva destas para os fins do artigo 1º, inciso 1º, a linha G da Lei Complementar 64 de 1990, ou seja, preservada a competência exclusiva das câmaras municipais quando relacionar com a esfera eleitoral. E o resumo: os tribunais de contas possuem competência constitucional para julgar as contas de gestão de prefeitos que ordenam despesas, imputando débitos e sanções fora da esfera eleitoral, independentemente de ratificação das câmaras municipais. A atribuição dos tribunais de contas se altera em razão da natureza das contas em análise. Olha aqui a gente entra no primeiro detalhe. Se altera em razão das contas em análise e não dos sujeitos que as prestam. Conforme o texto constitucional, as cortes de conta possuem competência para exercer o julgamento técnico das contas de ordenadores de despesas, remanescendo a titularidade do julgamento político das contas de governo, ou seja, contas de gestão, ordenadores de despesa, julgamento pelo Tribunal de Contas, remanescendo a titularidade do julgamento político das contas de governo, que é prestada pelos chefes do Poder Executivo ao Poder Legislativo. A natureza do título executivo conferida às decisões do Tribunal de Contas que imputem multa ou condenem ao ressarcimento ao erário evidencia a intenção do Constituinte de 1. Acelerar a reparação decorrente dos desvios de dinheiro público. 2. Dar eficácia aos atos decisórios do referido órgão. 3. Evitar a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário. Neste contexto, a atribuição da competência para julgar contas de gestão de prefeitos na qualidade de ordenadores de despesas é essencial para garantir a eficácia do controle externo, a responsabilização dos gestores públicos e a preservação do erário. Com base nesses entendimentos, o plenário, por unanimidade, julgou procedente a arguição para invalidar as decisões judiciais ainda não transitadas em julgado, anulatória de atos decisórios dos tribunais de contas que, em julgamentos de contas de gestão de prefeitos, imputem débito ou apliquem sanções fora da esfera eleitoral, preservada a competência exclusiva das câmaras municipais para os fins do artigo 1º, inciso 1º, a linha G, da legislação eleitoral. E ela fixou essa tese anteriormente. Então, quando estivermos falando aqui, pessoal, de conta de gestão de prefeitos como ordenadores de despesa, o Tribunal de Contas ele tem plena competência constitucional para julgar. Então, fixa aqui esse entendimento que ele pode estar na sua próxima prova. Os tribunais de contas possuem competência constitucional para julgar as contas de gestão. Olha a restrição: contas de gestão de prefeitos que ordenam despesas, imputando débitos e sanções fora da esfera eleitoral. Independentemente da ratificação pelas câmaras municipais, ok? E estes foram os julgados mais importantes que nós selecionamos deste informativo, e eu tenho certeza que eles podem estar na sua próxima prova.
Gostou? Dá um joinha, comenta aqui o que é que você achou e não esquece de se inscrever no nosso canal para você sempre aproveitar todo o conteúdo que a gente coloca aqui para cada um de vocês. Um grande abraço e até o próximo informativo.